Fala aí galera, dando continuidade ao que vimos na aula anterior, hoje vamos trabalhar dois movimentos específicos que são o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. São dois aspectos muito importantes, você deve prestar atenção porque eles vão poupar muito tempo, muita energia em assuntos posteriores, como lançamentos horizontais, lançamentos verticais. Eu vou propor para vocês uma ideia de não decorar várias fórmulas e, com o entendimento desse assunto de hoje, trabalhar as questões dessas matérias posteriores, tá certo? Então vamos começar aqui com o movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, como já falamos na aula anterior, se ele é uniforme, a aceleração é nula. Lembram da aceleração que dita a variação da velocidade no decorrer do tempo, ΔV sobre ΔT? Então, essa aceleração vai ser nula no movimento retilíneo uniforme, tá certo? Dessa maneira, a gente tem uma velocidade, o que? Tá lembrado? Constante velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Então a gente pode dizer que a gente percorre os mesmos espaços nas mesmas quantidades de tempo. Tá ok? Uma coisa que é fundamental entender no movimento retilíneo uniforme é a função horária, que relaciona, como já dissemos, espaço e o tempo. Função horária do movimento retilíneo uniforme, podemos falar dele também como MRU, é o S é igual a S0 mais VT. Tem gente que gosta de carinhosamente falar que essa é a fórmula do só sorvete. Fica à vontade, o importante é saber, né? É acabar gravando isso. S, e vamos entender então a fórmula. O S vai dar pra gente qual a posição de um determinado móvel quando a gente dita aqui a variável tempo. No instante 20 segundos, em qual posição da trajetória em que aquele móvel vai estar? Ele vai estar aqui no 20 metros após esses 20 segundos. Então, esse aqui é o resultado é a posição em que o móvel está num determinado tempo. E quem que é esse S0 aqui? É o espaço inicial, é de onde ele está partindo. Exemplo, o móvel, aqui é a trajetória, né? Tem o zero aqui como ponto inicial, ponto de partida. Vamos falar que o nosso móvel aqui, ele parte da posição 10 metros. Então, nesse caso, teríamos um S0 igual a 10. Velocidade. Velocidade, como ela é constante, é um valor fixo aqui da nossa função horária. Se vocês repararem bem e quiserem fazer um link lá com a matemática, aqui a gente tem nada mais, nada menos do que uma função de primeiro grau. Olha o tempo aqui, ó, que tem um expoente 1. Se é primeiro grau, qual que é o gráfico? Uma reta. Mas gráfico eu acho que eu vou fazer uma abordagem separada com vocês do MRU e do MOVE, Movimento Uniformemente Variado, depois da gente trabalhar os conceitos aqui desses movimentos em separado, tá certo? Vamos falar de gráfico mais para frente. Então até agora, retilíneo uniforme, retilíneo, já está claro aí pra gente que ele é reto, né? Não é. Daqui a pouco a gente vai falar outro dia aí, do movimento circular, que aí é em trajetória curva. Esse caso aqui, movimento retilíneo uniforme. E o uniforme, aceleração nula, velocidade constante. Função horária, S igual a S0 mais VT. Simples assim. Um exercício clássico que aplica esse conceito de função horária e MRU apareceu na prova da SpaceX em 2016, questão 22. Vamos dar uma olhada? Dá uma lida na questão aí pra gente.
Como em todo exercício de física, aquela dica que eu vou repetir 1500 vezes aqui ao longo das aulas é: vamos fazer um esboço, um pequeno desenho. Se a gente imaginar que esse aqui, ó, é o trem, vamos pegar um ponto de referência, esse ponto A. E qual que é o comprimento do trem? 150 metros. Agora, nesse outro esboço aqui, a gente representa o túnel. Túnel, qual que é a distância dele? Não sei. Quando eu não sei alguma coisa, o que eu faço? Chamo de uma letra, vamos chamar de X. Agora, repare uma coisa bem interessante. Vamos supor que o trem se alinhou aqui ao túnel, está na porta do túnel. Tirei uma foto. Esse pontinho A, ele está aqui nessa posição. Vocês concordam comigo que, olhando lá para o outro lado do túnel, o trem só vai estar completamente fora do túnel, igual o exercício pede, a saída completa, quando esse pontinho A tiver 150 metros à frente da saída? Ou seja, o trem inteiro já está do lado de fora do túnel. Perceberam? Esse aqui que é o pulo do gato, ou jump of the cat. Se a gente observar, o deslocamento que esse pontinho A faz é x mais 150. E agora a gente vai para a aplicação do assunto de movimento retilíneo uniforme que a gente viu na aula de hoje, já que a velocidade é constante. Se a minha função horária é S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, quem foi o espaço que o ponto A percorreu? Espaço percorrido total, x mais 150, igual a... Eu atribuí o início da minha trajetória a essa região aqui, ó, a entrada do túnel, e ela é positiva sentido para a direita. Aqui é o zero. Se onde o A está começando é o zero, o meu S0 é zero, é nulo. Então, continuando, x mais 150 é igual a 0 mais, qual que é a velocidade? 16 vezes t. Só que esse t foi informado. 50 segundos é o tempo para percorrer essa situação que a gente trabalhou aqui. Então é 16 vezes 50. Fazendo as contas, chegamos a x igual a 650 metros. Resposta, letra B. Um conceito que é muito útil em MRU, que pode ser de grande valia aí para você, é o da velocidade relativa. Vamos ver direitinho o que é isso? Se a gente tem dois móveis a velocidade constante, um aqui A, o outro B, no mesmo sentido, vamos chamar esse aqui, esse é VA e VB, a gente pode considerar que se o B estivesse parado com velocidade nula, o A estaria se deslocando com a seguinte velocidade. Velocidade relativa de A em relação a B igual a VA menos VB. Considerando aqui que o módulo de VA é maior que o módulo de VB. Pensa bem. O VB está fugindo aqui do VA, só que é uma velocidade menor. Então esse A ele vai se aproximando, chegando mais perto do B, só que a gente tem que descontar, ó, tirar dessa velocidade aqui o que o B consegue correr nessa fuga. Então, considerar o B parado é como se o A estivesse com a velocidade módulo de VA menos módulo de VB. Concordam? Então essa é uma velocidade relativa. Uma outra situação de velocidade relativa
é quando o nosso A está indo para cá, para a direita, e o nosso B está indo para a esquerda, ou seja, eles têm sentidos opostos, eles estão se aproximando. Aí a gente pode considerar, vamos falar que o B de novo está parado. É como se o A chegasse com muito mais velocidade, ou seja, a velocidade relativa entre A e B é simplesmente a soma dos módulos de VA e VB. Nesse caso, então, ó, também é bom da gente enxergar isso. Se o B tivesse parado, ó, VA e VB indo um encontrar com o outro, esse encontro vai se dar muito mais rápido, não é? Porque os dois caminham aqui para uma posição convergente. Então, considerar B parado, o módulo aqui da velocidade relativa de A, relação entre a velocidade de A em relação a B, né? Velocidade de A em relação a B. Nesse caso aqui de sentidos opostos, a gente faz a soma dos módulos, tá bom? Bem interessante, né? Ver como que as coisas se aplicam. Vamos em frente. Movimento uniformemente variado. Se é uniformemente variado, tem a aceleração e é uniforme. Essa variação é uniforme, então a aceleração é constante. Vamos dar uma olhada aqui em alguns aspectos. Se a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, é constante, a velocidade vai variar num perfil de equação de primeiro grau. Então a gente tem agora uma primeira fórmula para MUV, para o movimento uniformemente variado, que é a velocidade é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Repara que é de primeiro grau, é a mesma estrutura da função horária do MRU que a gente viu antes, do só sorvete. Só que agora a gente está no uniformemente variado e começamos a olhar pela velocidade, não pelo espaço. V é igual a V0 mais ∝t. Quem é quem aqui? V é a velocidade final que eu espero após um determinado tempo. V0, com que velocidade aquele móvel começou? A análise que eu estou fazendo. Mais a aceleração, que é constante, e T, que é a nossa variável, é o tempo, o momento ali em que eu quero saber qual a velocidade. Tá certo? Uma outra fórmula que é bastante importante no movimento uniformemente variado é a função horária, agora sim, do espaço para o MUV. Então a gente tem S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A vezes T elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, essa é uma função de segundo grau, tá? Gráfico com a parábola, a gente vai falar disso, como eu já combinei, mais para frente. Entendendo os termos da fórmula. S, o espaço que eu vou ter em função do tempo, o espaço num determinado instante. S0, em que ponto o móvel iniciou aquele movimento. V0, com que velocidade inicial ele começou o seu movimento. T, variável, né? É o tempo em que eu quero analisar isso tudo, vai ser dado numa situação hipotética aqui criada. Constante, meio. A aceleração, que é um termo constante, o movimento uniformemente variado tem uma aceleração fixa, e de novo a variável tempo, só que agora é elevado ao quadrado. Tá? Para fechar a questão de fórmulas de movimento uniformemente variado, a gente tem a equação de Torricelli, na qual o tempo não é uma variável. Então a gente tem V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes
aceleração vezes ΔS. A gente obtém aqui, então, trabalha com a velocidade num instante, que a gente pode chamar de final, né? Um instante depois. O V0, a velocidade no instante de início do meu estudo. 2 é 2. E a aceleração. ΔS, o espaço percorrido nesse período aqui que eu estou analisando. Então, repare que não tem tempo na equação de Torricelli. Questões que não apresentam tempo, quem que eu vou usar? E eu sei que tem aceleração, algo do tipo, Torricelli. Tá bom? Assim como a gente fez lá com o movimento retilíneo, uniforme, no MOVE, vamos olhar uma questão também, dessa vez uma questão da FUVEST, de um vestibular. Vamos dar uma analisada o que é proposto e como que a gente sai dessa enrascada aí. Vamos lá. Olha que interessante essa questão. O carro vem, vamos supor aqui que é da esquerda para a direita, com essa velocidade de 25 metros por segundo. O exercício já deu para a gente convertido, né, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então vamos trabalhar em metros por segundo. Está vindo aqui a 25. E aí ele fala que entre o tempo que o motorista vê o animal e começa a frear, ele anda mais 15 metros. Então vamos desenhar aqui, ó. Viu o animal, andou 15 metros, aquele tempo ali para a cabeça chegar no lugar do reflexo, começou a pisar no freio. Começou a pisar no freio, causar uma desaceleração, não é isso que o freio faz? Desacelerando o seu movimento até que chega nesse ponto aqui e interrompe o movimento, ele para. Algum conceito já interessante da gente falar é que é uma desaceleração, ou seja, é uma aceleração com sinal menos. Então, A é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ele não fala nada para a gente de tempo. E tem uma aceleração constante. Quando tem aceleração e não trabalha com tempo, quem que a gente usa? Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Muito útil isso aqui que eu vou falar, cai direto. Se no final do estudo aqui, da situação, o móvel está parado, ele não se mexe, não se movimenta, esse V aqui que está elevado ao quadrado, qual o valor dele? É zero. Zero ao quadrado é zero. Vamos agora analisar o segundo membro. Quem que é a velocidade inicial? Quando eu comecei a fazer o estudo aqui do movimento uniformemente variado, com qual velocidade que ele estava aqui no início, antes de começar a desaceleração? 25, não é? Então, zero igual a 25 ao quadrado. Menos, por que menos? Eu tenho aqui o 2, que é constante, né? E a minha aceleração, a gente não falou que é menos 5, então eu já estou transformando esse termo inteiro aqui para um negativo. Menos 2 vezes 5 vezes o ΔS. Jogando aqui o meu 2 vezes 5, que é 10 ΔS, que aqui é negativo, jogando ele para o outro membro positivo, eu vou ter 10 ΔS é igual a 625. Agora, esse 10 que está multiplicando vai para o outro lado como no denominador. ΔS, então, pula uma casa da vírgula aqui para a esquerda, divisão por 10, né? 62,5 metros. Detalhe, hein? Pegadinha, para você não escorregar. O examinador aí nem colocou essa como uma das opções, mas às vezes ele poderia fazer isso, né? Para ver se você estava atento. Esse 62,5, 62,5 é o espaço percorrido aqui, desde o início da frenagem até a parada do móvel. Só que lembra que ele comentou com a gente que viu o animal, pisou no freio, que ele até
tomar essa ação de pisar no freio, ele percorreu 15 metros, então o espaço total que ele percorreu após ver o animal é de 62,5 mais 15 metros, que dá 77,5. Agora sim, resposta letra D, delta. Então é isso, pessoal. Bem curtinho aqui, indo direto ao foco, acredito, né? Tentando. Espero que tenha sido útil para vocês. É bem interessante fazer um resuminho, esquematizar ali as funções horárias para movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, porque a gente vai reparar em alguns assuntos que aparecem um pouco mais à frente, que ao invés de decorar uma série de fórmulas, você sabendo legal esses conceitos de MRU e MUV, você deslancha aí, sai fácil uma série de questões de cinemática, tá bom? Até o nosso próximo encontro, grande abraço e foco nos estudos aí. Um abração, tchau, tchau!